A mais uma live do Alta Frequência para Prosperar nesta página maravilhosa, meus amores. Estamos aqui hoje juntos para fazer mais uma live do Alta Frequência para Prosperar. Bora começar a semana já com muita energia boa, muita energia próspera. É sobre isso, meus amores. E hoje eu quero falar com vocês sobre o início do ano novo astrológico. Eu fiz um vídeo até falando sobre isso, mas eu senti de trazer isso para o Alta Frequência para Prosperar, porque isso é muito poderoso pra gente. Acontecendo algumas coisinhas técnicas aqui, acontece às vezes. Bora! Então vamos falar sobre esse momento do Alta Frequência para Prosperar. Oi, Mariana, como é que você tá, sua linda? Bom ter você aqui. Então hoje eu vou falar com vocês no Alta Frequência para Prosperar sobre o Ano Novo Astrológico. Nós estamos no ano de Marte, para quem não sabe. E eu vim falar com você sobre como Marte influencia na prosperidade. Por quê? Num ano de Marte, temos que ter alguns cuidados. Não basta só você ter o desejo de prosperar. É preciso você aprender a direcionar para entrar no fluxo da prosperidade nesse ano, porque Marte tem uma energia muito potente. Mas antes de eu entrar a falar especificamente sobre isso, eu quero trazer um pouquinho sobre como a astrologia influencia na sua vida, porque tem pessoas que me perguntaram sobre isso, e eu acho legal trazer isso aqui ao vivo, né? Para quem não sabe, uma das minhas formações é em astrologia. Eu uso a astrologia muito nos meus atendimentos para ajudar as pessoas a se conectarem com o fluxo da prosperidade. Mas muitas pessoas não sabem o que é astrologia, não entendem e gostaria de saber como é que isso influencia na vida da pessoa. Então deixa eu explicar de uma forma simples antes de falar do novo astrológico. A astrologia, ela é uma arte milenar, e existem diversas culturas. Nós estamos acostumados com a astrologia ocidental, que é o que a gente confunde muitas vezes com o horóscopo. O horóscopo ele é uma generalização da astrologia, tá? Só pra gente ter uma noção um pouco mais básica, assim, se a gente fosse fazer uma associação. Mas a astrologia que a gente conhece é a astrologia ocidental. Porque existem vários tipos. Tem a astrologia chinesa, tem a coreana, tem a astrologia hindu, que é a indiana, que é a astrologia védica. Tem várias astrologias, porque desde tempos imemoriais, o ser humano olha para o céu buscando respostas. E foi entendido que, através dos movimentos das estrelas, dos astros, dos planetas, essas movimentações influenciam a vida na Terra. Então você consegue ler padrões a nível planetário, a nível social e a nível pessoal. Então, quando você nasce, o céu está em uma determinada posição. O Sol, os astros, enfim, os planetas. Então, por isso que a gente precisa da sua hora de nascimento, porque o céu ele vai se movimentando. E na hora que você nasceu, da coordenada em que você nasceu, ele vai indicar que naquele momento, quando o céu mostra quais são as suas tendências. Dentro de algumas visões, ele vai te mostrar qual é o mapa da tua vida. No que você é bom, no que você tem dificuldade, quais caminhos está traçado para você viver ou não, o que você tem que trabalhar. Então, quando você lê um mapa astral, você entende quais são as tendências daquela pessoa. Qual é, vamos dizer assim, a configuração básica com que essa pessoa veio para a vida. Então, quando você encontra alguém que sabe ler um mapa, ele te ajuda a entender como é que eu funciono. A astrologia ela é uma ferramenta de autoconhecimento para você entender como é que eu funciono. Mas vocês podem pensar, mas espera, ela tem algumas pessoas que fazem previsão com astrologia. Sim, são linhas diferentes de leitura, tá? Existem várias formas de a gente ler um mapa. Mas como a astrologia ela é para ler tendências e padrões, você consegue fazer uma previsão conforme vamos dizer assim, o que aquele mapa vai mostrar. Por isso, por exemplo, que tem, antes de um ano começar, tem um mapa que é feito para entender quais são as tendências que a gente tem na Terra. E visto isso, nós chegamos no ano novo astrológico, que é a energia global. Nesse ano novo astrológico, todo ano, o que acontece? Nós temos um ano novo. Né? Todo mundo sabe, 1º de janeiro, aqui, ótimo, tal. Quando a gente fala da astrologia, o ano novo não começa em janeiro. Ele começa em março.
20 de março, para ser mais preciso, porque quando a gente chega neste momento, é o momento que o Sol está chegando em Áries. E o que acontece? A gente tem essa divisão de 12 meses, que também se associa aos 12 signos do zodíaco. Esses 12 signos, as 12 casas, as 12 constelações que tem, elas indicam padrões comportamentais, elas indicam fases da vida e elas indicam energias que vão nos guiar. Então, cada mês tem a energia de um desses astros. Nós estamos agora, cada fase, né, cada ciclo, nós estamos entrando no ciclo de Áries, nós entramos em Áries. Áries é o quê? É um novo início, é um novo começo, então nós chamamos de ano novo astrológico, porque é um novo ciclo. E nesse novo ciclo, no ano de 2026, ele indica um ano de Marte, porque nesta configuração, o planeta que vai reger o ano, que é a influência maior nas questões do ano, é Marte. E nós estamos entrando agora neste novo ciclo, neste novo ano. E o que isso significa para você e para sua prosperidade? Significa que é um ano de começos. É um ano de novos inícios. Oi, Terezinha! Bom ter você aqui, pessoal que está entrando, Marcos, Dulce. Agora nós estamos entrando nesse ano novo astrológico, nós entramos em Áries e Marte está regendo. E Marte, ele é um planeta que traz muita força, ele tem muita ligação com o signo de Áries. Então ele já é um começo que já vai vir com tudo. E nós precisamos entender quais são as peculiaridades da energia que Marte traz para conseguir alinhar com o fluxo da prosperidade. Porque senão você trava. Quando você entende qual é a energia que está regendo o teu planeta, você consegue entender como é que eu vou usar aquilo a meu favor. Não é que essa energia define o seu ano, como tem muita gente que tem medo. Quando tem as energias do ano, os planetas retrógrados, isso não define o seu sucesso ou o seu fracasso, mas ele traz uma influência. Então é bom você entender sobre essas influências para saber, ok, conforme essa influência que está regendo, o que eu faço? Como é que eu lido? Por exemplo, um dos indícios que Marte traz, que é o indício mais temido para esse ano, são as guerras. Marte, ele traz uma energia de batalha, de combate, uma energia bélica, porque isso está na energia de Marte. Ele traz esta tendência dos conflitos, tanto é que mesmo sem entrar, já começamos o ano com guerras. Porque temos essa regência de Marte. Só que Marte é só isso? Não. Marte é isso se você se alinhar com este lado de Marte. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque Marte, ele tem muita coisa boa para prosperar. Mas você está se conectando com o lado luz de Marte ou o lado sombra de Marte? Se você está se conectando com um conflito, você está se conectando com o lado sombra de Marte. E quando você se conecta com a sombra de Marte, você sai do fluxo da prosperidade para esse ano. Então, essa live é para trazer um pouquinho isso. Toda segunda-feira eu tô aqui para trazer orientações para vocês começarem a semana alinhado com a prosperidade. Então, nesse início do ano novo astrológico que começou na última sexta-feira, como é que você pode se alinhar com Marte? O que isso significa na prática? Então, bora lá! Trazendo esse contexto que a gente tá sobre a regência de Marte, como eu falei, a sombra de Marte, uma coisa muito importante é isso, é você tomar cuidado com a agressividade. Ele impulsiona a ansiedade, a agressividade, ele impulsiona muito a vontade de você conseguir resultados rápidos, logo, às vezes a qualquer custo, às vezes fazer sem planejar. Porque ele traz muita iniciativa, o que é bom. Mas quando você tá no lado sombra de Marte, é aquela iniciativa sem planejamento. Então você começa as coisas, mas você não se planeja, você perde o foco, você tem decisões impulsivas, você tem excesso de força, né? Excesso de força é você tem muita ação, mas sem estratégia. Ação sem estratégia te leva a lugar nenhum. Vocês entendem isso? Esse é um ano que a gente vai trabalhar muito, se a gente for pensar. Eu sou uma pessoa que eu trabalho muito com tarô, tá? Então o tarô eu gosto muito de usar ele como uma linha para entender a energia das coisas. A gente tem que trabalhar muito sobre esse arcano aqui. Se a gente fosse trabalhar com a lógica do tarô, seria o imperador, tá? O imperador, ele é uma carta que ele traz muito essa energia, tanto é que ele é associado a Áries. Né? O imperador, o signo de Áries é associado a essa carta. Por isso que ele também tem muito dessa energia de Marte.
Ele é regido pelo Sol, na verdade, mas ele traz essa lógica muito do que Marte está pedindo para esse ano. Qual é o lado sombra que a gente está falando? É falta de planejamento. Quem não tem falta de planejamento não é o imperador da própria vida. Vocês entendem? Quem trabalha na impaciência, quem faz muito, tipo, vai muito na confiança sem estratégia, só eu sei como é que funciona, você cai no lado sombra de Marte, que também seria o lado sombra do imperador. É sobre isso, meus amores. Só para quem estiver aqui, eu não faço leitura no ao vivo, tá? Eu só tô usando o tarô para explicar a energia. Eu não faço leituras, que eu tô vendo umas perguntas aqui, eu não faço no ao vivo, eu só faço leituras no privado, tá? Bora lá. Então, a gente tem muito cansaço, muita força. Quando você está trabalhando no lado luz de Marte, no lado em que você sai dessa questão, dessa iniciativa sem propósito, da ansiedade, da vontade de você querer realizar a qualquer custo, e você entra no momento de tomar uma atitude raciocinada, que é o que o lado luz do imperador traz. É você parar de adiar e fazer, porque Marte também pode trazer a procrastinação desse quer fazer, mas não sabe o que fazer, e fica e não faz, e gera ansiedade. Então, quando você pega, você se torna o imperador da sua própria vida, no lado luz de Marte, que é o quê? Você toma liderança. O imperador, ele é um líder nato. Quando a gente está sendo influenciado por esse arquétipo, nós somos líderes da nossa própria vida. Nós temos planejamento estratégico, nós temos o foco de onde a gente está indo. Nós temos a certeza inabalável do que a gente quer, só que a gente se prepara para isso. Não é nada pensado, impensado, não é nada impulsivo, tudo é estratégico. Tudo é um posicionamento, tudo tem clareza, porque tem um planejamento prévio. Tem uma ação rápida, mas tem um planejamento por trás, com controle emocional, com controle de quem você é. Usar a razão, porque é estratégico, é a energia do guerreiro. Entendam isso, o imperador, por si só, ele é um guerreiro, entende? Então, quando a gente trabalha sobre o lado luz de Marte, nós estamos trabalhando sobre nós sermos os guerreiros da nossa própria vida, os líderes, os imperadores da nossa própria vida, que é o que? Nós temos controle de quem nós somos. Nós temos sanidade, boa tarde, Jenny, nós temos sanidade do momento que a gente está vivendo, clareza, não tem pergunta, aqui eu não faço leituras no ao vivo, eu só estou usando o imperador como arquétipo para explicar a energia de Marte, tá? Eu não faço leituras no ao vivo, mas se você quiser uma leitura no privado é só me chamar, tá bom? A gente trabalha muito com essa visão, essa clareza dessas energias. Quando a gente trabalha sobre o imperador, é sobre isso. Você sai da passividade, você toma controle, você toma foco. Esse, para muitas pessoas, quando a gente for começar, ele é um ano 1, que é o ano do quê? Ano de recomeço. Ano de recomeço. O que você quer fazer da tua vida? O que você quer iniciar? O que você quer fazer? É isso aqui que a gente tem que olhar. Então Marte, ele tá pedindo isso. O que a gente tá falando? Se você quer prosperar, você primeiro tem que o quê? Você tem que entender que você tem que entrar em ação. É isso que Marte quer trazer pra você. Você quer ter uma vida boa? Você tem que entrar em ação. Mas não é entrar em ação de qualquer jeito. Várias lives aqui do Alta Frequência para Prosperar. O que eu trouxe pra vocês? Qual é o teu objetivo? O que você deseja viver? O que é prosperidade pra você? Você tem clareza do que é? Porque tudo começa aí. Por que tem muita gente que se perde? Já parou pra pensar que tem muita gente quando vai ver previsões de tarô, previsões astrológicas, o povo se perde, fica tudo doido? Por quê? Porque não tem clareza de quem se é. Gente, desculpa falar. Se você é uma pessoa que você se desespera com o tarô e com a astrologia, de que a sua vida vai acabar por conta do que o tarô e a astrologia falou, você é uma pessoa que ainda não tem clareza de quem você é. Por quê? Porque por mais que a situação esteja complicada tanto no tarô quanto na astrologia, que você vai ver no global ou no individual, se você acredita que você tem poder sobre a sua própria vida, você vai usar isso como indicativo de como é que eu saio daí. Você não vai achar que a tua vida tem uma estrela de má sorte sobre você. E se você é uma pessoa que está procurando alguém que vai te dar essa leitura, essa visão fatalística da vida, do que vai ser, eu não sou essa pessoa. Porque eu sou a pessoa que atendo pessoas que querem ter o controle da própria vida.
que querem um direcionamento para entender como é que eu me alinho com o fluxo da prosperidade. Porque para isso você tem que ter certeza do teu poder pessoal. Eu sou a pessoa que te ajuda a encontrar o teu poder pessoal para se posicionar para prosperar. Não a pessoa que vai definir o caminho da tua vida. E a gente tem que trazer isso muito claro. Porque quando você é o dono da sua própria vida, você controla o seu destino, aí você tá pronto para entender como você vai usar a energia, as informações que tanto a astrologia quanto o tarot te dá ao teu favor. Você tem que acreditar em você primeiro. Para você entender dentro dessa tendência como é que eu me alinho com o que eu quero. Então a gente está num ano de Marte, você tem o lado luz e o lado sombra. O que você vai se conectar depende das tuas atitudes. O que você escolhe para hoje? Você escolhe a clareza do teu propósito, da tua vida, do que você quer seguir? Ou você escolhe continuar procrastinando, se conectar com as discussões e as picuinhas que vão vir? O que você escolhe viver? Marte tá aí para trazer, é hora de agir. E vai impulsionar. O que eu quero que vocês entendam é quando tem essas energias, essa é a pulsão de vida que existe no planeta. Então, o Marte tá te convidando a o quê? Agir. Se você tem clareza do que para onde você tá indo, você vai agir conforme o fluxo. Se você não tem clareza, você vai ser empurrado. Vai ser como se surgisse em você aquela vontade de sair do lugar, mas você não sabe para onde você tá indo. Então, aquelas pessoas que parecem que estão andando em círculo e não saem do lugar. Porque você vai ser convidado a agir. A questão é como você vai agir. Você vai agir com um propósito, com uma direção, ou você vai gastar energia até ficar exausto e sentir que você não está saindo do lugar. Prosperidade começa com foco. Se você quer pensar em Marte, pense em Marte como um guerreiro. Marte é um guerreiro com estratégia. Marte, ele é o senhor da guerra. Só que o senhor da guerra só vence as batalhas se ele tem um plano muito bem estruturado. Ele sabe para onde ele vai, o que ele quer conquistar, os próximos passos. Ele constrói um planejamento. Se você está numa guerra sem planejamento, você já perdeu. Estratégia básica, você perde. Então esse é um ano de estratégia. O que você quer? E prosperidade precisa de estratégia, precisa de um foco claro. Eu trabalho com energias, sim, mas eu trabalho com realidade. A realidade é, não adianta eu mexer na tua energia se você não tiver um foco claro, não adianta. Tem pessoas que chegam pra mim e falam, Pérola, eu passei por outras pessoas e não funcionou. Eu falo, pera, vamos lá. Até me mexo na cadeira essas horas. Não funcionou o tratamento da pessoa, ou você não fez a sua parte dos alinhamentos para que aquela energia que foi colocada no seu campo desse resultado. Gente, eu trabalho com energia, eu não faço milagre. E eu quero trazer isso com muita clareza porque eu te ajudo a se conectar com a prosperidade. Eu faço o lado energético. Eu ajudo as energias fluírem ao seu favor. Mas se você não se alinhar mentalmente, emocionalmente e o comportamento, não adianta a energia que eu mexa, você vai voltar para o lugar que você tá. Porque quem constrói a tua vida é você. Por isso que toda segunda-feira eu tô aqui para trazer alguma semente para entender que as pessoas podem ter o controle da sua própria vida. Eu ajudo para que isso seja mais fácil. Mas se você não fizer as mudanças por você, as mudanças internas e as mudanças comportamentais, você vai passar de profissional em profissional, de cartomante em cartomante, de astrólogo em astrólogo, e você não vai achar resposta, porque a resposta não está simplesmente no que nós falamos, no que eu digo. Eu vou te ajudar a encontrar a resposta, mas se você não souber usar a resposta ao seu favor, não adianta o que eu faça. Porque a escolha ainda é sua. Você é o imperador da sua própria vida. Eu trouxe essa carta justamente para isso, para lembrar você. Se você não está sentado no trono do imperador da tua própria vida, se você não está comandando a tua vida, dando a direção para onde você está indo, não vai funcionar. Mesmo que eu faça o meu melhor trabalho, desobstrua e abra todos os teus caminhos, te conecte com a prosperidade, corte todos os laços possíveis e imagináveis que estejam te atrapalhando de prosperar. Se você não faz a tua parte, não adianta o que eu faça. Eu falo com os meus alunos o seguinte, né? Porque eu tenho mentorados e eu tenho pessoas que eu acompanho em terapia. Tanto os meus mentorados quanto a questão dos meus consulentes, eu sempre falo uma coisa, muito simples. Você é um carro. Imagine que você é um carro. Eu sou a pessoa que bota gasolina nesse carro.
para que esse carro possa ir mais longe, possa ir onde ele quiser, possa parar de ficar travando no meio do caminho. Mas quem dirige o carro é você. Você que tem que saber para onde você vai. Se você não sabe o destino, o que acontece com uma gasolina? Você vai andar em círculos, a gasolina acaba, não acaba? Não é eterno. O que eu faço é igual. Eu abro o caminho, eu facilito a tua vida, eu trago respostas para ajudar você a se alinhar. Mas se você não toma as atitudes para se alinhar da forma correta, não há o que eu faça que vai resolver. E é sobre isso, sabe, gente? A gente precisa trazer essa questão aqui. E para as pessoas que estão perguntando, eu não leio tarô no ao vivo, tá, gente? Eu não faço leituras no ao vivo, eu só faço leituras no privado. Se vocês tiverem interesse, me procura, me chama no privado, a gente conversa. Porque eu vou ser muito sincera, meu tarô não fala o que você quer ouvir. Meu tarô fala o que você precisa. E nem todo mundo tá pronto para ouvir o que precisa no ao vivo. Então, eu não abro o tarô aqui. Não faço mais isso. Então, é sobre isso. O que eu queria trazer para vocês é esta consciência, abrir essa consciência para vocês de que o ano de Marte tá aí para você começar uma vida incrível ou para você se envolver em confusão. Que lado você que escolhe tá? E não é só uma escolha racional. Eu escolho estar do lado da prosperidade. Muito legal, mas quais são as atitudes que você vai alimentar para ficar do lado da prosperidade? Qual o planejamento que você vai criar? Qual o teu objetivo central? Eu tenho mensalmente um tratamento de prosperidade. Um tratamento de prosperidade em grupo, 15 dias que as pessoas ficam ali. É um tratamento coletivo offline, onde eu envio uma energia de alinhamento com prosperidade diariamente e alinhamentos mentais para que a pessoa se alinhe. E como sempre entra gente nova, eu sempre começo perguntando, qual é o teu objetivo para prosperar? Porque se você não tem objetivo para prosperar, você não vai nem reconhecer quando a prosperidade vem. Gente, isso é sério. É muito sério. A gente está num ano de ação, mas se você não tem a ideia do para onde você está indo, você acha que você consegue prosperar? Não consegue. E é por isso que muita gente não prospera. Não é porque não consegue, não tem clareza do que é prosperidade para ela. Precisamos de clareza para prosperar. Então o primeiro passo é, você quer aproveitar a energia de Marte para prosperar? O que você quer? Oi, Eda! O que você quer viver? A gente precisa falar sobre isso. O que você quer viver? O que é prosperidade para você? Se você não tem essa clareza, encontra essa clareza. Oi, sua linda! Por quê? Você não vai sair do lugar. Gente, olha, eu sei que tem gente que tá aqui por conta de relacionamento. Meu foco é dinheiro, mas eu sei que tem gente que me segue porque quer ter um bom relacionamento. Agora, qual é a questão? O que é um bom relacionamento para você? Se esse é o foco. E o que você está se permitindo viver? Tem a ver com o que você quer? Porque, gente, é essa que eu quero usar de atitudes para vocês, tá? É essa linha que eu quero que vocês entendam. Não adianta você falar pra mim que você quer um relacionamento incrível. O que é um relacionamento incrível? É um homem que me respeita, é um homem que me ouve. Tá, ok. A pessoa que tá do teu lado tá fazendo isso? Se você não está tendo isso, mas é o que você quer, tá vendo que tem um comportamento incoerente aqui? É isso que eu quero que vocês entendam. Quando a gente fala de prosperidade, eu falo de prosperidade para dinheiro a maior parte das vezes. Mas quando a gente fala de prosperidade, independente se é dinheiro, se é financeiro, se é de relacionamento, qual a atitude que você está tomando com relação a isso? Não é só escolher aqui. Escolher aqui é fácil. Você escolheu o faturamento que você quer ter no mês. Legal. Agora, se alinhou de forma clara, de forma lógica, é possível encaixar? Gente, eu faço mentorias com empreendedoras. Elas me procuram para faturar mais. A primeira coisa que eu faço com as minhas mentoradas é entender, ok, qual é o teu objetivo? Quando o objetivo é financeiro, que é a maior parte do que eu atendo, eu vou ver se esse objetivo é real dentro do momento que ela vive. Porque a maior parte das pessoas querem uma meta financeira que dentro do momento que elas têm, elas não têm como fazer as atitudes para conquistar isso. Não é viável, não é palpável, não é real. Por isso que eu falei pra vocês, estratégia não é só pra você construir, é pra saber o que eu quero, é possível agora?
Porque às vezes o que você quer é possível daqui a 3 anos, e não é pra você desistir, mas e pra agora? Qual é o foco? Você consegue entender isso? É nisso que eu tô falando. A gente tá no ano de Marte. O ano de Marte, ele é um ano de ação. Ele é um ano de foco. Então, se você tem um sonho que ele só vai se realizar daqui a 3 anos, então teu foco no ano de Marte é qual é o primeiro passo para eu chegar lá daqui a 3 anos. Não qual é o passo para eu chegar no sonho que não tem como se realizar esse ano. Por isso que é muito foco de o que é que você está verdadeiramente buscando. O teu pensamento está alinhado com uma verdade ou com uma ilusão? A tua ação está alinhada com o teu propósito ou com a sabotagem desse propósito? Você tem que ter uma visão real. Porque muita gente fica com, ai, Marte é um ano de guerra, é um ano de agressividade. Se você estiver alinhado com isso, ele vai ser. Mas se você estiver alinhado com a prosperidade, se você estiver alinhado com o amor próprio, se você estiver alinhado com estratégias para que você se mantenha em equilíbrio, não é que essa energia não vai te influenciar, mas você não vai se deixar ser levado por ela. Você se deixa ser levado com o que você está conectado. A gente fala que prosperidade é um fluxo porque existe na energia. A energia é como se fosse um rio. Um rio não tem uma correnteza que leva, o que você joga ele vai? Pensa que a energia, vamos pensar que existem, para simplificar, 2 fluxos. Tem um fluxo que te leva para a prosperidade e tem um fluxo que te leva para a escassez e para os problemas. Vamos pensar que tem esses 2 fluxos. O que indica se você vai para cá ou que você vai para cá é com que internamente você está conectado. Internamente você está conectado com o fluxo da prosperidade ou você está conectado com o fluxo da escassez? Quando você, a tua interno, você está conectado com algum deles nesse momento. Você está conectado com algum deles. Então a questão é, identifica qual deles é. Se está muito difícil, se a vida está muito dura, se ainda não teve os resultados, você sente que está travado, com certeza é o da escassez. Se você sente não, a vida é leve, as coisas estão fluindo, as coisas estão acontecendo, é o fluxo da abundância. E você tem que entender, dentro da energia de Marte, se a gente fosse pensar, o fluxo, a prosperidade é a iniciativa, o foco, o direcionamento, o ímpeto, o ânimo. Isso é o fluxo da prosperidade de Marte. Agora, se você está conectado com a escassez de Marte, é a ansiedade, o combate, a dúvida, a procrastinação. Qual dessas energias você está conectado é aonde Marte vai te ajudar a chegar. De uma forma simples, é sobre isso. É sobre isso que a gente tem que falar aqui. Para vocês terem clareza, tá? Então eu estou fazendo essa live para vocês terem clareza destas alinhamentos. Tem aqui a questão, a Mara tá perguntando, né? Tá falando que ela quer saber se ela tem intuição para trabalhar com as cartas. Aqui eu não faço leituras, mas o que eu vou falar para você como uma pessoa que lê cartas há muitos anos, você só vai saber sobre isso jogando. Porque a tua intuição, você trabalha com intuição. Você aguça a sua intuição, Mara. Quando eu comecei a ler carta, era um terror. Eu leio carta, acho que desde os 11 anos de idade, desde os 11 eu comecei a ler. Eu não tinha metade do talento que eu tenho hoje, porque isso é treinável. A intuição é treinável. Então, se você quer trabalhar com cartas, simplesmente comece. Porque você vai entender qual a tua conexão e você só vai saber o teu nível de intuição jogando. Não tem como. Mesmo que eu fale pra você, você tem ou você não tem, você pode desenvolver. Eu não tinha metade, vamos dizer assim, da intuição para ler carta quando eu comecei que eu tenho hoje. E não porque eu não tinha talento, mas porque eu não me permitia. A questão é, você se permite tentar? Se você tem esse desejo, se permita. É só o que eu vou te dizer, que você só vai aprender lendo. Não tem outra coisa. Só assim que você vai aprender se você tem ou não, descobrir se você tem ou não. É lendo. De verdade, só vai. Deixa eu ver se tem mais aqui. Boa tarde, quem tá chegando. Isso é muito interessante, essa pergunta que fez, que é uma pergunta de se eu tenho, vamos dizer assim, talento, intuição para fazer algo. Se você quer fazer, por que você não faz? Gente, a gente tá falando de prosperidade, ano de Marte. Vamos usar isso aqui como um exemplo. A gente não tá falando que a gente tá num ano de Marte, que é um ano de iniciativa, um ano de novos começos. Se você tem uma pulsão, algo dentro de você que você quer fazer, que faz sentido, por que diabo você não vai fazer? Por que você vai esperar alguém validar isso?
em vez de fazer se é o teu desejo? Essa é uma pergunta para você pensar com calma. E para qualquer pessoa, porque isso serve para qualquer coisa. Porque tem alguma coisa na tua vida que você quer começar, todos nós, que por algum motivo a gente tá adiando. A gente tá num ano de novo começo. Quando a gente fala novo começo, gente, não é só uma palavra bonita, não. É um ano que, tipo, o que eu quero viver a partir daqui? E às vezes um novo começo é literalmente tudo novo. É aquilo que tava ali até ano passado não serve mais. O que eu quero viver é isso aqui. E lógico que dá medo. É óbvio que isso vai dar medo. É óbvio que isso vai dar insegurança. E eu não tô aqui pra tirar esse ponto. Eu trabalho com isso na minha vida e na vida das minhas mentoradas. É a gente se alinhar, limpar os medos pra poder alinhar com a prosperidade. O novo dá medo. A gente tem medo da mudança. O que eu tô querendo trazer aqui é, o problema não é ter medo, o problema é quando o medo fica maior do que o teu sonho. Teu medo é maior do que o teu sonho? Essa é uma pergunta que você tem que fazer. Essa é uma pergunta muito boa pra tua vida. Se o teu medo é maior que o teu sonho, é hora de você reavaliar. Reavaliar se esse sonho verdadeiramente é importante para você. Porque se esse sonho verdadeiramente é importante para você, você vai ter que negociar com seus medos para que ele se torne real. E eu posso falar isso porque por muito tempo os meus medos eram maiores do que os meus sonhos. Os meus sonhos, eu diminuí os meus sonhos por medo de não realizá-los. Então eu tornava um sonho que era desse tamanho desse, porque pelo menos eu ia conseguir realizar. Até que chegou num ponto que eu vi que não daria mais para eu negociar. Exatamente, aqui a Teresa falou, como diz o Thiago, bota a fralda e vai. Exato. Como funciona o que exatamente? Qual é a pergunta? Como funciona o que? Só explica pra mim aqui. Vocês têm que entender isso. Quando o teu medo for maior que o teu sonho, não vai. O medo sempre vai existir, mas você precisa trazer dele a coragem. Por isso que Marte ele é uma energia importante, porque ele traz a coragem, ele traz a coragem, ele traz a potência. Vocês entendem? Então é sobre isso. É sobre você fazer o que tem que ser feito, tá bom? É sobre isso que a gente tem que falar aqui. A tiragem de tarô, eu te chamo no privado para explicar como funciona, tá? Porque eu não tiro no ao vivo só para fazer esses alinhamentos, eu só tiro no privado. Porque cada pessoa é única. E às vezes o que a pessoa quer não é a tiragem que ela precisa, não vai resolver. Então eu converso com a pessoa no individual para entender dentro o que ela quer saber, o que realmente, para saber que tipo de tiragem é o melhor para o momento dela. Isso é uma coisa importante, sabe, gente? Eu não falo tanto do tarô assim como tiragem no ao vivo, porque eu não tiro ao vivo e algumas pessoas querem aqui. Mas por que eu não tiro no ao vivo? Porque você quer saber um negócio, só que isso realmente faz sentido pra você? Isso realmente... Me fizeram uma pergunta que é, Pérola, é válido fazer qualquer tipo de pergunta pro tarô? E eu falo, mas eu dou duas questões. Qual é a verdadeira importância que isso vai ter na tua vida? E 2, você tá pronto pra ouvir o que você não quer ouvir? Esse é um dos motivos pelo qual eu não tiro tiragem no ao vivo. Porque eu trabalho com a tiragem como um fator de autoconhecimento, um fator de direcionamento. E nem todo mundo tá pronto pra ouvir o que precisa ouvir. Eu já vi muitas vezes uma pessoa que chega na minha mesa e eu falo as coisas e falo, Pérola, muito legal, mas ele não falou o que tava bom. Eu falei, minha tiragem não é pra falar o que tá bom, é pra falar o que você precisa olhar pra se alinhar com o que você quer. O que tá bom já tá bom, você não precisa olhar pra isso, você tem que olhar porque precisa ser alinhado. Então, essa é a questão. Óbvio que tem profissionais e profissionais, essa é a forma como eu trabalho. É a forma como eu faço, e eu sempre falo isso porque o meu tarô, muitas vezes ele não responde o que a pessoa quer saber, ele responde o que a pessoa quer ouvir. E nem todo mundo tá preparado pra isso, gente. Eu já fiz pergunta, a pessoa faz pergunta, o meu tarô responde outra coisa, porque não é o que a pessoa quer saber, é o que ela precisa ouvir. O meu tarô trabalha dessa forma. Eu brinco que o meu tarô, às vezes, ele dá voadora em mim. Você acha que ele não vai dar voadora nos outros? Por isso que eu só trabalho com o quê? Você tá preparado pra ouvir o que você não quer? Pra ouvir a verdade, não o que você quer ouvir? Então você me procura. Agora, se você não tá pronto, não venha. Porque eu não sou a cartomante que vai falar, a taróloga cartomante, a oraculista que vai falar o que você quer ouvir. Não vou.
É muito verdade isso, gente. Eu sou muito sincera e muito honesta com o meu trabalho. E por isso que tem gente que não encaixa, porque eu sou brutalmente honesta. O meu baralho, ele é. Então eu não leio, não vivo, nem todo mundo tá pronto pra isso. E é sobre isso, gente. Não leio, mas eu preciso trazer essas consciências assim, porque é sobre isso, eu não leio aqui. Eu só leio no privado. E quando eu faço leituras aqui, são leituras coletivas e eu não faço sempre, tá? Mas quem tá aqui querendo saber pergunta, né? Tipo, eu vou até marcar aqui quem tinha me perguntado. Eu vou chamar aqui. Acho que é a Maria, né? A Mari. Depois eu falo com você. E quer dizer, se você quiser conversar comigo no privado, é só me chamar. Boa tarde, Larissa. É sobre isso. Bom, meus amores, sim, é pago. O meu trabalho é pago, o valor depende do tipo de tiragem. Como eu falei, eu faço uma avaliação para entender o que a pessoa precisa, para ver qual tiragem é a melhor. Porque meu trabalho é extremamente personalizado para a pessoa que me procura, tá bom? Mas basicamente é isso, meus amores. Eu estou saindo, tá? Pensem no que eu falei aqui dessa questão de prosperar. O ano de Marte, ele é um ano muito importante para isso, para inícios, para novos começos, para alinhamentos. E para você que quer se alinhar com o ano de Marte com mais leveza, eu tô abrindo as vagas para o meu tratamento de prosperidade coletiva do Portal 44, tá? O Portal 44 tá chegando. E eu decidi trazer a ativação da prosperidade com um alinhamento astrológico. Então eu vou trabalhar sim a ativação da prosperidade, como eu sempre faço, mas eu vou fazer coletivamente o alinhamento dos astros que precisam ser alinhados para que a energia dos planetas e a energia de Marte hajam ao seu favor para ficar mais fácil se alinhar com esse novo ano, tá? Isso é o quê? Tipo, no primeiro dia a gente faz a ativação da mesa de prosperidade, que fica ativada por 15 dias, e 15 dias eu envio uma energia para essa mesa, e vou também fazer a da minha mesa de alinhamento astrológico no primeiro dia e mandar depois o relatório para vocês. Quem quiser participar, me chama no privado, ou se você está vendo em outros lugares, eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? Mas me chama que vai ser um prazer ter você no tratamento coletivo de prosperidade. E é isso. Um grande beijo pra vocês, meus amores. Comecem a semana prosperando. Lembrando, você está no ano de Marte. O que você escolheu viver? E que lado que você vai se conectar? Com a ação estratégica ou com a ansiedade e o combate? Pensa aí o que você quer levar de Marte desse ano. Um grande beijo pra você. E nós nos vemos. Lembrando que na quinta-feira tem fofocas terapêuticas lá no YouTube, viu? Um papo muito bom sobre o que é que faz um terapeuta. Se é o protocolo ou a intuição. Muito bom, vai ser com o Eduardo, que é um terapeuta holístico de muitos anos. E a gente vai falar sobre isso. O que é que vale? É ter um protocolo bem montadinho ou você saber ouvir a tua intuição? Papo quentíssimo. Então lá no YouTube, Pérola Bittencourt Autoestima, fofocas terapêuticas, quinta-feira às 19 horas. Eu espero você. Tchauzinho!